Boa tarde a todos. Que Jesus possa iluminar os nossos corações, que a gente consiga nesse momento não apenas refletir nas cartas de Paulo, mas que a gente consiga compreender que em verdade são cartas de Jesus intermediadas por Paulo de Tarso. Para a gente se situar um pouco melhor nas cartas de Paulo, quando começaram as cartas de Paulo, quais os objetivos dessas cartas de Paulo, não apenas na visão espírita, mas acima de tudo na visão do cristianismo, porque a doutrina espírita é esse movimento maravilhoso que vem trazer Jesus novamente aos nossos corações, porque não existe doutrina espírita sem Jesus, não existe espiritismo sem o Cristo. Portanto, quando falamos na visão espírita, precisamos falar da visão cristã. E essas cartas, elas provêm da esfera do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai tentar comprovar, demonstrar isso a vocês por meio da obra Paulo Estevão, por meio das próprias cartas, por meio de Atos dos Apóstolos, para que bem embasados possamos todos juntos compreender a fundo essas missivas, essas cartas que orientavam pessoas e igrejas naquele tempo, e que para que possamos compreender nos dias atuais, nós devemos desvendar todo um contexto espiritual, mas também cultural daquele tempo, para assim mergulharmos, imergirmos nesses ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, que eram intermediadas no mundo espiritual por Estevão e no planeta Terra por Paulo de Tarso. Bom, para a gente situar, obviamente, a história no coração de cada um de vocês, o Altino mais cedo falou que vocês iriam viajar aí na força e na velocidade da luz, não é? Dentro das histórias que ele trouxe. Eu queria pedir para apertar o cinto de segurança espiritual para a gente fazer mais uma viagem rumo ao cristianismo primitivo, em especial quando Paulo de Tarso começa a segunda viagem missionária, porque na segunda viagem missionária, quando ele chega em Corinto, que inicia-se o trabalho das cartas, que inicia o trabalho dessas epístolas que são conhecidas por todos nós cristãos nos dias atuais. Mas a gente precisa saber um pouquinho do que estava acontecendo quando aquele homem começa a escrever, o porquê que ele começa a escrever e como se deu todas aquelas circunstâncias. E então, meus irmãos, ele saiu com dois objetivos básicos para a segunda viagem missionária. Primeiro, confirmar as igrejas que ele já havia fundado e fundar novas comunidades cristãs naquele tempo. E no segundo momento, no segundo aspecto, o objetivo era arrecadar dinheiro para a Casa do Caminho, que era o núcleo principal do cristianismo naquele tempo, onde dali saíam cristãos que peregrinavam por todas aquelas regiões, levando Jesus aos povos, às gentes, não é? Pois bem, Paulo percebeu, fazendo uma visita a Jerusalém depois da primeira viagem missionária, que para que aquele movimento, principalmente o movimento da caridade, matar a fome das pessoas, dividir o pão, curar feridas, oferecer um leito para quem não tinha onde morar, não é? Aquele movimento precisava de dinheiro, e quem bancava aquele movimento eram os fariseus. Mas, em contrapartida do dinheiro que eles colocavam na obra, os cristãos precisavam ter um respeito excessivo a Moisés e aos profetas. Não que a gente vai esquecer da primeira revelação, mas quando nós somos iluminados por Jesus, essa revelação se torna muito maior. E Paulo percebeu que na Casa do Caminho, Jesus não estava sendo sequer mencionado em muitas pregações. E às vezes a gente acha que isso é uma coisa muito distante. E muitas casas espíritas da atualidade, muitos eventos espíritas, muitos de nós, palestrantes espíritas, falamos de tudo, menos de Jesus, menos do Cristo. Não é? Pode falar. Gente, boa tarde. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado por dividir esse tempo conosco. É muito gratificante. Eu só gostaria de falar uma coisa que Lavarino está falando e que eu já vivi na pele. Eu estava fazendo uma das viagens de Paulo e
eu fui dar uma entrevista para um jornalista e eu falei com ele daquilo que eu sabia, e na quarta pergunta ele me perguntou assim, ele falou comigo assim: mas você está falando demais de Jesus. Espírita não está querendo mais ficar sabendo só de evangelho, só de Jesus, a gente está querendo coisa nova. Aí eu falei para ele: para mim a boa nova é sempre nova. Se eu não tiver nada que falar sobre Jesus, eu não tenho nada para falar. Então a gente tem que ver isso que Lavarino está falando. Essas coisas só fazem sentido. Isso que acontecia na Casa do Caminho acontece agora, é atual. Então essa fala do Lavarino é muito importante para que nós não pensemos que isso aconteceu e que Paulo... Não, acontece. E nós agora somos novos frequentadores das novas casas do velho caminho. Continua, tudo bem. E é tão interessante isso, né? Porque às vezes a gente ouve as pessoas falar assim: não, fulano é palestrante, mas ele gosta da parte filosófica da doutrina, por isso que ele não fala de Jesus. Ciclano é da parte científica da doutrina, ele não fala de Jesus por isso. Quem fala de Jesus é quem fala da parte religiosa. Gente, isso é uma ignorância pura, porque não há nenhuma filosofia maior do que a pregação do Evangelho. Não há nenhuma ciência maior do que a ciência espiritual que Jesus veio oferecer para a humanidade, que é a mensagem do amor capaz de triunfar a própria morte. Portanto, em qualquer aspecto dentro de espiritismo, Jesus precisa ser o nosso personagem principal. A partir do momento que a gente vem aqui para frente para falar sobre nós, para nos exaltarmos, para falar que eu faço isso, que eu consegui aquilo, tome muito cuidado, porque senão seremos cegos conduzindo cegos. Paulo de Tarso ficou extremamente preocupado, indo à Casa do Caminho e percebendo que as pessoas que faziam parte do cristianismo, naquele núcleo principal, estavam se deixando levar pelo farisaísmo, simplesmente porque eles colocavam dinheiro no movimento espírita. Então, centro espírita não tem que ter dono, porque a pessoa está bancando financeiramente, e porque ele está bancando financeiramente, ele vai fazer tudo contrário ao que está no Evangelho, e por aí em diante. Paulo sai dali então com a ideia: olha, eu vou juntar dinheiro para ajudar a Casa do Caminho, e eles não precisarem mais de passar por isso. Então ele faz a segunda viagem para confirmar igrejas e arrecadar. A gente vai dar um pulo na história, só para vocês terem ideia. Ao final dessa segunda viagem, ele termina ela em Jerusalém, e Emmanuel vem afirmar que Paulo entrega a Pedro, o grande líder do cristianismo, o grande líder da Casa do Caminho, uma pequena fortuna. Uma pequena fortuna. E ele não só chega ali e entrega o dinheiro para Pedro, porque mesmo com o recurso financeiro, a gente precisa de inteligência, né? Para que aquilo ali possa prosperar. Ele orienta a Pedro a construir um galpão novo ao lado da Casa do Caminho. O Emmanuel ainda fala que é um galpão com grandes proporções, um galpão muito grande, em que eles iam ensinar para as pessoas profissões. Então ali chegavam acamados, famintos, enfermos, no último grau. Eles primeiro tinham o alimento do corpo, porque barriga vazia não houve evangelho, e tem muita gente levantando a tese aí que a gente não deve fazer caridade material, então não está entendendo nada também de cristianismo, nada de espiritismo. Barriga vazia não houve evangelho, não é? Então primeiro supriam isso, depois tinha alimentação do espírito com a pregação da boa nova do Cristo, e no terceiro momento, quando se reestabilizavam, eles tinham a oportunidade de aprender uma profissão e caminhar com as próprias pernas. Então, nenhuma viagem de Paulo era sem objetivo. Mas nessa segunda viagem, as bênçãos espirituais na vida de Paulo, não sei se Altino concorda, elas foram aumentando. Mas à medida que essas bênçãos espirituais iam aumentando, o espinho na carne, que ele fala em uma das cartas, ia machucando cada vez mais. Porque tem muita gente que pensa também o seguinte: nossa, Paulo foi o que foi porque Jesus apareceu para ele nas portas de Damasco, não é? E Emmanuel traz uma reflexão no prefácio da obra: quem estaria disposto a sofrer o que Paulo sofreu? Todo mundo quer ver Jesus, mas quem quer fazer o que aquele cara fez? Não é? Então a segunda viagem aumenta bênçãos,
aumenta a visão espiritual de Paulo, Estevão começa a se aproximar mais dele, ele passa a ouvir mais a voz de Estevão, principalmente quando ele caminhava para a região dos Gálatas. Ele começa a ouvir a voz de Estevão e fala: olha, Jesus não quer que você vá para esse caminho, meu filho, vai para outro. Depois ele tem um desdobramento espiritual e aparece para ele um homem vestido como os homens da Macedônia se vestiam naquele tempo. E a Macedônia é uma região em que significava chegar na Macedônia era ir para o Ocidente, porque o evangelho estava sendo pregado até então só no Oriente. Então ele tem aquele desdobramento e percebe que ele tinha que ir para a Macedônia. E esse desdobramento espiritual é tão importante na história do cristianismo, para a gente principalmente que moramos aqui numa região em que antes o evangelho não era pregado, porque isso começa com Paulo quando ele vai para a Macedônia. Ali ele tinha a companhia de Silas, de Timóteo, Lucas já tinha se juntado àquela comitiva. Eles chegam a Filipos, um lugar em que a religião era consagrada pelas mulheres. Ele é preso em Filipos, ele apanha tanto em Filipos, que Emmanuel fala que ele não conseguia deitar nem sentar. Imagina quantos ossos quebrados. Aí ele chega na prisão e começa a cantar. As celas se abrem, fenômeno mediúnico de materialização. Então as bênçãos aumentavam, mas o sofrimento também. Ele vai para Tessalônica, onde Lucas e Timóteo já estavam há algum tempo. Também prega o evangelho, vai para Bareia, sempre nessa região da Macedônia. Em Bareia ele é preso novamente, apanha uma barbaridade. E os amigos dele, os outros três, Lucas, Timóteo e Silas, estavam os três enfermos, porque aguentar acompanhar Paulo não era fácil. Ia fazendo um revezamento, né? Cada momento da vida dele, das viagens, era um companheiro diferente, porque acompanhar Paulo não era fácil. Só andando, se a gente pegar no Google Maps, sem falar as viagens de barco, são 16 mil quilômetros a pé. Eu sou de Minas Gerais, Altino também, a mesma coisa, a gente ir daqui 8 vezes para lá, Altino, andando, não é? E não era uma estrada como tem hoje, né? Era pior. E então, a gente vê o sacrifício desse homem. Todo mundo ficou enfermo. Aí ele deu férias de 6 meses para o pessoal, para descansar. E pela primeira vez, ele vai sozinho para uma cidade. Jesus mandava os discípulos irem sozinhos? Sempre em dupla, né? Pelo menos em dupla. Mas Paulo tinha aquele ideal de um dia levar o evangelho a Atenas, aos gregos e romanos. Inclusive, quando Saulo é apresentado no livro, não é, Altino? O Sadoc, um amigo dele ali de religião, fala: olha, eu vejo que você está andando com uma biga romana, se vestindo impecavelmente como romano. Tem os melhores professores Augusto grego, dominando o idioma grego, porque Roma dominava pela força e Grécia dominava pelo intelecto. Antes dele terminar os elogios, Paulo falou: mas no meu coração está a lei, e um dia colocarei gregos e romanos aos pés de Moisés. Quando ele conheceu Jesus, ele continuou com o mesmo ideal, querendo colocar gregos e romanos aos pés do Cristo. Então, mesmo sozinho, ele quis enfrentar. Mas vou passar para o Altino contar para a gente o que aconteceu em Atenas, não é? Porque senão só eu falo, e aqui a gente tem que aproveitar a presença desse irmão tão querido e que tanto estuda. E aqui eu nem vou falar da parte intelectual não, porque a própria fala do Altino já vai dizer por si. Mas um cara que tem um amor por Paulo que eu nunca vi na minha vida, não é? Então ele tem muito mais que eu, né? Ele me ensinou a amar Paulo. Então ele vai trazer para a gente o que aconteceu em Atenas, em Corinto, e a gente vai junto aí nesse bate-papo. Façam perguntas que no final vai ter um tempinho também para a gente interagir, tá bom, pessoal? Pessoal, eu fico muito emocionado quando eu falo de Paulo. Não tem uma vez que eu leia, não tem uma vez que eu reflita, que eu não me emocione muito. Eu e Lavarini, isso que nós vamos falar aqui agora, eu já tinha experienciado em outras oportunidades, mas isso que a gente vai falar a partir de agora, nós vivemos. Eu e Lavarini e um grupo de amigos nossos, nós tivemos essa experiência. Quanto mais
eu leio Paulo e Estevão e eu já estou na leitura de número 37 do livro, fora as pesquisas. Estou falando leitura de princípio e fim. Eu e Lavarini, nós trocamos. Você viu isso? Falei assim, não vi, Lavarini. Então vai lá e leia. É infinito. Então Paulo de Tarso tem sido para mim, nos últimos 30 e poucos anos, uma fonte segura de inspiração. Paulo de Tarso tem sido para mim um amigo bom. Eu gosto muito de viajar, eu aprendi isso com Paulo. Então, quando eu vou falar das viagens de Paulo aqui para vocês agora, não é porque eu li, é porque eu fiz essas viagens. Eu caminhei pelos caminhos que Paulo caminhou. Tem uma outra fala que eu vou falar no seminário, na intimidade com Paulo de Tarso, mas eu gostaria de falar isso aqui com vocês, de antecipar, porque é sobre o tema. E eu me achava o máximo. Eu me achava o top de todas as galáxias, porque eu conheço todos os caminhos de Paulo de Tarso. Eu consigo citar qualquer passagem de Paulo e Estevão, mesmo sendo disléxico. Até o dia em que eu perguntei para a irmã Ila me definir Paulo de Tarso com uma palavra, e eu falei para ela assim: Chiquinho, me defina Paulo de Tarso com uma palavra. E ela disse: Paulo de Tarso eu defino com a palavra peregrino. Eu falei assim, é porque ele viajava muito, a Ila? Eu falei assim, não, as viagens que ele fez pela Via Ignácia foram inúmeras, mas a principal viagem que Paulo fez foi para dentro de si. Aí eu falei assim, não valeu nada o que eu fiz. Então eu comecei a fazer essa viagem interior também. E é aí que a gente passa a conhecer de verdade onde foi que Paulo viajou. Porque aqueles 16 mil quilômetros é nada comparado com um único passo que Paulo de Tarso deu dentro dele. E numa dessas chegadas, porque Paulo de Tarso é um homem de partidas e chegadas, ele nunca fica no lugar. Ele chega em Atenas. Quando Paulo de Tarso chega em Atenas como peregrino, como a Ila disse, ele está fracassado. Ele está na lona, na capa da gaita, triste, cansado, doente, deprimido. Lavarini tem um estudo mais específico que ele faz um quadro psicológico de Paulo ali, que eu não tenho conhecimento para isso, mas Lavarini tem, vocês peçam esse estudo depois, tá? E Paulo de Tarso, quando ele chega ali, o sonho dele era mostrar para os intelectuais, para os pensadores, para os grandes mestres, que havia alguém muito mais inteligente do que eles, alguém que sabia muito mais. E Paulo de Tarso, com aquele verbo que incendiava os corações, fracassa. Ele pensou que bastava chegar ali e falar sobre o Cristo, que ele conseguiria fundar mais uma igreja e colocar a ideia do Cristo no coração das pessoas. Mas eles sequer entenderam com o conhecimento, com a parte cognitiva, muito menos com o coração. E Paulo de Tarso chora muito. Eu vou ler aqui palavras de Emmanuel. Diz assim: quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Paulo chorava, não era porque os outros não entenderam, isso era problema deles, mas era porque ele se dizia, ele pensava não estar dando conta do recado e de não ser competente o suficiente para levar a boa nova. E Paulo fica desesperado,
triste, as pessoas vão se esquivando, as pessoas vão saindo. Nós fizemos a leitura desse discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, né? E Paulo percebe ali, mais uma vez, que não bastava intelecto. Não era uma questão de conhecer, não era uma questão de saber, era uma questão de sentir e de viver. Então Paulo de Tarso está triste consigo mesmo, porque ele falhara com Jesus. Claro que ele ficou triste porque ele não conseguiu fundar uma igreja. Mas a dor maior era porque ele não estava com competência para aquilo que o Cristo tinha escolhido. E ali começa uma das manifestações mais intensas e bonitas de Paulo de Tarso. E Lavarini também, e, aliás, nós temos o mesmo estudo, que são as lágrimas de Paulo, as vezes que Paulo de Tarso chora. E ali Paulo chora muito, e ele chora com o coração. Parece que o espinho na carne entrou um tanto mais, e ele não dava conta. Mas Jesus é bom o tempo todo, não é? Jesus cuida de todo mundo, não cuida? E vocês acham que Jesus ia deixar o vaso escolhido dele cair no chão e partir em 1000 pedaços? Claro que não. O que Jesus fez? Sabe aquilo que o Lavarini falou, que todos os amigos estavam dispersos? Jesus foi chamando um por um a Corinto. Lembram que quando Paulo foi para Listra, na casa de Eunice e Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo, essas duas também já estavam morando ali nos arredores de Corinto, em Cencreia. Paulo precisava de um ninho, porque os pássaros precisam voar, mas pássaro precisa de ninho. O que Jesus fez? Eu vou recolher esse meu pássaro, que vai voar muito alto, mas ele agora está cansado, ele precisa de um ninho. Esse ninho se chama Corinto. E ali ele encontra Timóteo. Timóteo, aliás, vai buscá-lo em Atenas. E ele diz: Áquila e Prisca também estão. Aqueles amigos do deserto de Dan estavam em Corinto para recebê-lo. É por isso que Paulo fica ali 18 meses. É por isso que Paulo volta. É por isso que Paulo cria raízes. Porque ali era o ninho de Paulo. E não faltou o colo, o abraço e o ombro de Jesus, através dos amigos, para dar aquele apoio que Paulo precisava. Porque Jesus é bom o tempo todo. A partir do momento que Paulo sente que eu estou acolhido, Jesus não me desamparou, coisas maravilhosas começam a surgir em Corinto. Mas quem vai falar isso é o Lavarini, que é difícil, aí eu passo para ele. É só um detalhe, tá? A gente vai dar nome aos bois também para mostrar quem que estava com Paulo lá. Ele nunca conseguiu reunir tanta gente que ele amava como esse momento em que ele vai para Corinto. Ali em Corinto tinha Timóteo. O que Timóteo era para Paulo? O filho. Paulo tinha como ideal constituir família, ter filhos. E ele sempre enxergou e projetou a vontade de ser pai na figura de Timóteo, que ele conheceu com 13 anos de idade, não é? A própria mãe e avó de Timóteo, sentindo o amor de Paulo pelo filho e pelo neto, obviamente, recomendaram ele para que Paulo pudesse cuidar a partir da segunda viagem missionária. Timóteo foi tão importante na vida de Paulo e na história do cristianismo, que quando Paulo é apedrejado pela primeira vez na vida, porque ele foi apedrejado mais de uma vez, não é? E não morreu apedrejado. Uma dessas vezes, a primeira foi em Listra, a cidade natal de Timóteo. Ele tinha 13 anos de idade. Eles jogam o corpo de Paulo, talvez aí já em coma, não é? Uma situação muito grave, numa espécie de lixão, onde as pessoas dispensavam lixo ali naquela região. E quem vai lá dar água para ele, e a gente sabe o poder curativo de uma água, dar carinho, acolher, é Timóteo. Então Timóteo efetua provavelmente ali, por meio da mediunidade de cura, a cura fisiológica de Paulo. Mas foi impossível também não criar aquele afeto, aquela ligação entre os dois, não é? Bom,
Para vocês terem ideia, quando Paulo começa a segunda viagem, antes de chegar lá em Atenas, Corinto, que é onde a gente está nesse momento, ele passa numa cidade antes de Listra, que é a cidade de Timóteo, chamada Derbe. E quando ele chega ali, ele fica surpreso, porque tinha uma igreja fundada naquela cidade. Ele falou assim, mas quando eu saí daqui na primeira viagem, nessa cidade especialmente, eu não fundei igreja. Que história é essa? E aí o pessoal foi dar notícia, que era um cristão que estava curando muita gente lá, pregando o evangelho, e que ele conseguiu fundar aquela igreja, Timóteo, que devia ter uns 14, no máximo 15 anos de idade, não é? Naquele momento. E sabe quem financiou a igreja, porque precisava de dinheiro para construir ali um templo? 2 dos judeus que mandaram apedrejar Paulo na primeira viagem. Então vejam a força espiritual de Timóteo. Timóteo foi chamar e buscar Paulo em Atenas no momento que ele mais chorava, que ele mais sentia. Na matemática espiritual de Paulo era o seguinte: eu vou andar, vou peregrinar, vou curar, vou pregar o evangelho e vai dar bom. Eles podem bater em mim, eles podem apedrejar, pode prender, mas eu vou deixar uma comunidade formada na casa de alguém. Eu vou construir uma igreja, vou converter corações. Então a matemática espiritual dele era essa. Quando ele chegou em Atenas, isso não aconteceu. Ele ficou indignado. Inclusive, um dos motivos que Paulo chora em Atenas é que ele não foi nem preso, ele não apanhou. Ele falou assim, mas o pessoal não está nem contrário aqui, eles estão zombando de mim, está ironizando Cristo. Mas foi o único lugar que ele foi sozinho. Quando chega um amigo, já começa a aliviar. Então, a gente tem que aprender que sozinho a gente pode fazer muita coisa, mas só na companhia dos amigos que a gente pode ajudar a transformar o mundo. Não existe nenhum trabalho de Jesus feito de forma isolada. Timóteo, esse filho espiritual, vem buscar. Sabe quem estava lá também? Silas, companheiro de segunda viagem, que apanhou junto com ele em Filipos, que foi preso junto com ele em Filipos. Lucas, o melhor amigo de Paulo. Timóteo era o filho. Lucas, o melhor amigo de Paulo. Inclusive, Lucas, dos amigos, é um que não apanhou com Paulo, né? Tinha que curar. Ele tinha que curar Paulo, ele era médico, tinha que cuidar, então Jesus poupava Lucas, não é? Ele não apanhou, não é? Ele não apanhou, mas era o melhor amigo de Paulo. Ele tinha o que Altino trouxe, o ninho representado ali por Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo, que faziam um papel também de mãe e avó de Paulo, por que não? Ele tinha Prisca e Áquila. Ontem no carro eu e o Altino conversando, né? A gente ficou com vergonha, que tem um trecho que Paulo está no deserto, que o Emmanuel vai falar sobre a casa de Prisca e Áquila. Olha que interessante. E Emmanuel, gente, ele fala tanto naqueles pedacinhos que a gente acha que não tem nada, ele ensina muito. Tem um trecho lá que ele fala sobre Prisca e Áquila, que cada objeto que havia na casa de Prisca e Áquila tinha sua utilidade. E nessas horas a gente olha ao redor nosso, na nossa casa, e vai lembrando, né? Quantas coisas que a gente tem e que a gente até sofre para ter, que nem tem mais utilidade para a gente. Cada objeto na casa daquele casal tinha uma utilidade. Foi uma grande escola nesse deserto espiritual de Paulo. Então essa galera estava lá reunida. Paulo, que dentro do que a gente estuda, estava passando pelo momento de maior tristeza espiritual, próximo ou talvez uma depressão na vida, é acolhido pelas pessoas que ele ama. Porque aquele homem tinha sentimento, tá? A gente acha que Paulo era muito rígido, muito torrão. Altino, quantas vezes que Paulo chorou? Só no livro Paulo Estevão, tá? Que é um resumo. Tem 68 citações diretas que Paulo chorava, fora aquelas citações assim, com os olhos cheios de lágrima, emocionado. Então, Paulo é um homem, ele era forte, ele era duro, mas ele tinha um coração que pulsava Jesus. E quem não se emociona não está amando. Exato. Para vocês terem ideia, sabe aquela cena maravilhosa que todo mundo conhece no caminho de Damasco, que Jesus aparece para ele? Só ali ele chorou em 7 níveis. São 7 choros diferentes. No nosso estudo aqui, quem é de Campina Grande está convidado, tá? Toda terça-feira, 7h30 da noite, nós temos um estudo de Evangelho na AME. E a gente estava estudando aí na última terça-feira sobre esses 7 choros de Paulo. Eu tive que acelerar, falar muito rápido, em 1h30 não deu para a gente falar com a tranquilidade que deveria. 7 níveis de pranto só quando ele vê Jesus. Então Paulo era sentimento também.
E naquele momento ele estava sendo curado desse processo, naquela cidade que também era um sonho de Paulo estar lá, porque era a cidade de Abigail e Estevão. Era a cidade do guia espiritual, do qual ele devia muito, porque foi responsável pela morte, e a consciência de Paulo cobrava isso, tá? E a cidade da mulher que ele amava. Paulo era bonito, era forte, era inteligente, tinha dinheiro. Chovia na horta dele, tinha um monte de pretendente, mas ele só riou os 4 pneus quando ele viu Abigail, não é? Ele só se apaixonou por Abigail na vida inteira, ele rejeitou todas as outras possibilidades de relação. Mas quando ele viu Abigail, então era um amor muito verdadeiro. E ele vai para aquela cidade. Entende o significado de Paulo aos Coríntios? Em Corinto, vou dar até um spoiler aqui da carta dele aos Coríntios. Vocês sabiam que o trecho de livro mais lido do mundo é um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala do amor? Quando ele fala sobre o amor. É o trecho de livro mais lido no mundo. No mundo. E Paulo tinha um carinho por Corinto, tinha um carinho. Mas foi também em Corinto que ele começou a ficar aflito. Eu vou passar já para o Altino também trazer as reflexões de Corinto. Porque ele já havia fundado tantas comunidades e o pessoal chegava para ele, né? Na época não tinha um WhatsApp, o pessoal pegava estrada, barco. Paulo, você precisa ir em Tessalônica. Lá o pessoal está precisando de você. Estamos com dúvida, está tendo conflito. Paulo, você precisa ir a Éfeso, a Listra, a Derbe, a Antioquia da Síria, a Antioquia da Psídia. A gente precisa da sua presença. E Paulo era muito perfeccionista também no que ele fazia. Ele fazia bem feito. E como que ele ia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Andando. Impossível. E ele não começou a sentir que o trabalho dele poderia estar escorrendo pelos dedos. Ele poderia se perder naquele processo, não é? Quer alguma consideração de falar da oração que ele fez? Quem apareceu para ele? Não, pode falar. Então, naquele momento em que ele ficou um pouco perdido, ele falou assim, eu vou orar. E Paulo tinha um hábito, tá? Quando ele não estava muito bem, ou quando ele estava bem também, geralmente ele procurava um canto solitário. Emmanuel fala muito disso. Ele ia para um lugar reservado. Lá não tem no Evangelho? Entra para o quarto, tranca seu quarto, que é na verdade, procurar na nossa intimidade, o nosso coração. Em Atenas, por exemplo, Emmanuel fala, ele procurou um canto solitário e chorou amargamente. Então ele sempre tinha isso, de procurar um cantinho. Ele procura um canto e ele faz uma oração pedindo a Jesus para abençoar ele. Para vocês terem ideia do tempo, do momento em que ele viu Jesus em Damasco, a esse momento em que ele faz essa oração, correram-se em torno de 17 anos. É difícil ser preciso com essa data, pode ser que seja 16, 18, mas mais ou menos 17 anos. Muitos falam da conversão de Paulo. Não, a conversão dele foi uma vida inteira. Mas 17 anos de quando ele viu Jesus pela primeira vez. Ele faz então uma oração. E quem vai aparecer para ele depois de 17 anos? Jesus. Jesus aparece para ele novamente. E tenta confortar, consolar. Mas o que chama a atenção na fala de Jesus é que ele diz o seguinte: meu filho, quando o mensageiro tem o exemplo da própria vida ao seu favor, ele não precisa estar presente fisicamente. Você poderá atender a todas as igrejas utilizando os poderes do Espírito. Gente, só um parênteses. Nós estamos falando de Paulo de Tarso. 17 anos de trabalho, de luta, de sacrifício, de entrega. É claro que Jesus abençoa cada um de nós. E cada um tem seu tempo específico. Pode ser mais rápido, mais devagar. Mas vamos tomar cuidado também com as pretensões que a gente acaba carregando. Para a gente não achar que a gente é demais. Não é? Aqui na terra eu costumo dizer que nós somos farinha do mesmo saco. A diferença que eu e Altino estamos aqui é que talvez a gente tenha um dom da fala. Mas tem gente que tem um dom do sorriso, que recebe a gente ali e faz um calor no nosso coração muito mais profundo do que o dom da fala. Não é? É tão bom receber o abraço da Mônica, não é? A Moniquinha falou, vamos tirar a nossa foto, vamos registrar aqui de novo. E já foram muitos eventos, né, Mônica? Muitos abraços. Falei com minha mãe quando estava vindo para cá, eu quero chegar mais cedo, que tem uma pessoa muito especial de Aracaju, que eu quero sentar lá no finalzinho com ela, ficar abraçado e ouvir e aprender um pouquinho com a minha irmã que está ali, não é? E que todo evento está junto da gente, não é? Então assim, são dons diferentes que a gente tem. Não quer dizer que a gente está aqui na frente que, nossa,
Uma grande bobagem, para falar a verdade. A gente começar a endeusar porque o outro tem o dom da fala, não é? E aí, Paulo estava tendo contato direto com Jesus e sabia o tamanho dele. Ele sabia das suas potências, mas sabia que ainda era um trabalhador raso. Tanto assim o é, que em Filipos, a pitonisa quis falar o seguinte: olha, não são homens não, são anjos. E ele desceu da tribuna e falou assim: por que nós somos anjos se a gente não tem realizado nada? Como julgar um trabalho antes de terminado? E Emmanuel fala que Paulo foi um realizador, porque ele persistiu até o fim e nunca achou que ele estava demais. Jesus então fala: você vai poder resolver esse problema usando os poderes do Espírito. Para tanto, Estevão estará mais próximo de ti, expressando o meu pensamento, a minha vontade e meu sentimento. Resumindo, Jesus falou com ele o seguinte: meu filho, vamos usar a mediunidade. Estevão, no mundo espiritual, vai ser o meu médium. Estevão vai sentir um pouco do que eu sinto e captar o meu pensamento, a minha vontade. E vai passar isso para você, que vai ser médium na terra. Rafael, mas existe mediunidade no mundo espiritual, assim na terra como no céu. Não é o contrário, não é? Não é assim no céu como na terra. Por isso que Chico falava: o telefone toca de lá para cá, que é uma cópia imperfeita do que existe na vida maior. Estevão tinha ligação direta com o nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel traz uma informação muito bonita, que naquele mesmo dia ele aproveitou que tinha pessoas da igreja de Tessalônica querendo orientação. E aí ele fala que Paulo reúne os amigos dos quais ele tinha maior intimidade para escrever, e assim sempre o fez. Porque, segundo Emmanuel, o dia que Paulo não estivesse bem, ele teria os amigos para ajudar ele na interpretação. Olha a humildade desse homem. Ele podia falar assim: Jesus apareceu para mim, falou que Estevão ia passar para mim, eu não vou chamar o Tino não, eu vou ali e vou fazer esse trem sozinho. Ele chama os amigos, porque ele percebeu que tinha dia que ele não estava bem. E às vezes na casa espírita tem aquele médium que é só ele que pode receber o espírito tal. E esse tal espírito geralmente é Bezerra de Menezes, é André Luiz, é Emmanuel, não é? É disso aí para cima, é desse escalão para cima. Então a gente tem que ter humildade, que ninguém quer receber o Zé da esquina, o João da venda, não é? Então muito cuidado com isso. Olha o exemplo de Paulo, olha a simplicidade dele, olha a humildade dele, não é? Recebendo a carta branca de Jesus, ele quis mesmo assim chamar os amigos. Detalhe, eu vou passar para o Altino. Ele normalmente recebia a intuição por meio da intuição pura, obviamente, mas também da clara audiência, da clara vidência, do que Estevão queria passar. Ele geralmente não escrevia a carta, ele só escreveu uma, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Ele pedia alguém para escrever por ele. Quando Lucas estava, eu suspeito que era sempre Lucas, que era o escrivão ali, número 1 dele, não é? Suspeito, tá? Mas só teve uma que ele escreveu a próprio punho, que inclusive é a carta que muitos teólogos defendem que não é de Paulo, não é? Porque tinha uma forma diferente, mas era a forma de Paulo aquela, que foi a única que ele escreveu. As outras ele ditava para alguém escrever. Bem, eu gostaria de ler para vocês o que Emmanuel escreve, isso que Rafael contou. Eu vou ler para vocês. Quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltassem com socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível emoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome.
Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Jesus não falou das igrejas, do mundo. Recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só. E chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. E assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. A gente não vai entrar, isso é o que diz Emmanuel, Paulo e Estevão, o que eu li. A gente não vai entrar aqui no teor das cartas, não. Porque existem pessoas que pegam as cartas de Paulo e que criam teologias a partir daí. Para nós, quando a gente ler uma carta de Paulo, mas eu não entendi isso. Prestem atenção numa coisa: o que está escrito ali são notícias do Cristo. A pior coisa que existe é quando alguém pega uma carta de Paulo e fala assim: mas Paulo escreveu isso lá em Coríntios tal. A pessoa nunca leu, nunca estudou a carta, mas aquele trechinho que é para esmagar o outro, para excluir, aquilo ali, o verbo pulula nos lábios, porque aquilo não é a mensagem de Paulo, aquilo é o que eu entendo e aquilo está servindo a meu favor. Porque, como Emmanuel diz, essas notícias, essas cartas, são para levar notícias do Cristo. E o Cristo é um consolador. Se as cartas de Paulo não estão levando consolo, elas não são do Cristo. E isso é muito importante, porque senão não haveria necessidade de haver essas cartas. Agora que a gente já deu uma introdução de como as cartas nasceram, nós vamos falar eu gostaria de voltar aqui. Paulo estava muito cansado, abatido, mas vamos ler aquela frase ali? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então agora a gente vai falar um pouquinho do objetivo das cartas e dos destinatários dessas cartas. Essas cartas foram escritas para igrejas específicas ou para pessoas específicas. Quando eu falo aqui igrejas, nós temos que apagar da nossa mente o prédio, o edifício, qualquer edificação feita de pedra pelos homens, porque isso não é igreja. Igreja no grego é eclésia, e eclésia significa uma assembleia, um grupo de pessoas. Não necessariamente o valor que nós damos hoje ao prédio, que é igreja para nós, tem que ter ali uma torre, tem que ter isso, um centro. Não é isso. Então a gente tem que tirar essa ideia de que existia ali uma casinha, que não existia. Isso só veio depois do ano 300, essa ideia de construir esses templos. Bom, outra coisa, essas cartas então são para igrejas específicas e são também para pessoas específicas. Essas cartas de Paulo não são para mim, não são para Lavarini, não é para o João, não é para o José, não é para Maria.
Essas cartas são para Timóteo, para Tito, para Filemão. Vocês devem assim, Tiro, mas as cartas de Paulo são para todas. A mensagem sim, a carta não. Nós temos que, ao ler essas cartas, nós temos que ter muito respeito. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas abrir a carta de alguém é ilegal. Você não pode pegar uma carta de uma pessoa e abrir. Com que direito, então, nós pegamos as cartas de Paulo e abrimos que ele escreveu para outras pessoas? Paulo não escreveu carta aos paraibanos, aos mineiros, aos paulistas, aos gaúchos. Ele escreveu aos coríntios, aos macedônios. Então, gente, esse terreno nós estamos entrando como convidados. E eu estou falando isso porque é muito triste a gente ver que quase 2000 anos que essas cartas foram escritas, que as pessoas usam essas cartas como se elas estivessem sido enviadas por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Não foi. Essas cartas não foram para nós. E nós temos que ter respeito quanto a isso. Eu estou lendo a carta de Paulo, que foi enviada aos Efésios, mas o que é que isso diz ao meu coração hoje? O que é que isso pode ajudar na minha igreja, na minha eclésia? O problema é que as pessoas pegam as cartas de Paulo e adaptam aquilo que elas querem que Paulo tenha dito. Nós fizemos já outros estudos que, quando fala de Paulo de Tarso em relação às mulheres, por exemplo, porque Paulo era machista, porque Paulo... Onde que está escrito isso? Onde que você leu isso? Fala porque a mulher não tinha que ficar em casa, que ela não podia... Aí eu tenho que perguntar assim: você já esteve em Éfesos? Você já estudou a cultura das mulheres daquela época? Que as mulheres que enfeitavam muito o cabelo com fios de ouro normalmente eram prostitutas, porque tinha muitos marinheiros, eram rotas comerciais. Quanto mais a mulher se enfeitava, mais ali ela estava à disposição. O que Paulo fala? Não, a mulher tem que cobrir o seu cabelo. Ok, isso foi há 2000 anos. Hoje, tem alguma diferença a situação do cabelo da mulher? Não tem. Mas se for para excluir, Paulo falou. Como é que ninguém fala que Paulo escreveu aos Coríntios falando do amor? E por que é que nós não nos obrigamos a amar? Mas Paulo falou, Paulo escreveu. Gente, estudem, conheçam. Paulo vem dizer depois: a palavra mata, o Espírito faz viver. Por que é que nós ficamos presos à palavra? Porque o que acontece é o seguinte: Paulo escreveu, mas e o que Paulo viveu? E o que Paulo fez? Porque o que justifica a vida do apóstolo é se ele vive de acordo com o que ele fala. Senão não adianta ele escrever. Tudo que Paulo escreveu, ele teve que viver, porque era assim que a sua transformação e a sua conduta era valorizada. Não era assim que Jesus vivia? Jesus foi crucificado por quê? Porque ele vivia aquilo que ele praticava. Porque ele poderia ter falado: opa, não é bem assim não, eu não falei isso. Ele vivia fazendo aquilo. Eu curo no sábado, porque eu vim para curar. O que vocês acham? Eu venho do Pai. Mas a gente desassocia a vida da pessoa e nós nos agarramos à palavra. E isso é um erro muito grande. Como eu disse, essas cartas não foram escritas para mim. Foram escritos para uma outra sociedade, num outro tempo, com outros costumes. A mensagem é universal, atual sempre.
Eu acho engraçado que as mesmas pessoas que falam e que defendem que Paulo é machista, não lembram das mulheres que ajudaram Paulo de Tarso, das grandes, das valorosas, das gigantes do Evangelho, que eu vou passar para a Lavarina, para ele falar um pouquinho dessas verdadeiras gigantes. E Paulo de Tarso, se ele não tivesse vivido aquilo que ele falou, as cartas dele na época não teriam sentido nenhum. Tanto que quando ele escreve para Timóteo, ele usa repetidas vezes para Timóteo: tu, porém. Olha, os outros podem até pecar, tu, porém, porque Paulo diz: tu sabes das pedradas que eu levei e de tudo que eu passei. Ele está dizendo: você está evangelizado por mim, porque você viu que eu tentei fazer o meu melhor para o Cristo. Não foi porque ele escreveu carta, não. É porque ele fez. Então, não nos esqueçamos. Quando vocês ouvirem uma pessoa usar uma carta de Paulo, falando qualquer coisa que denigra, que machuque, que fira, só lembrem de uma coisa: quem fala do que não sabe, prega a sua ignorância. Se as cartas de Paulo são notícias do Cristo, e a pessoa fala uma coisa dessa, é porque elas não entenderam aquilo que Paulo queria dizer, né? Ô, gente, as palmas vão tudo para Jesus e para Paulo, hein? Tem uma pergunta que uma vez fizeram para Chico Xavier. Eu já falei isso aqui até em outros MIEPs, né? Quando perguntaram para ele quem foi mais importante, Paulo ou Estevão, nessa história do cristianismo depois da crucificação. E a resposta de Chico Xavier foi que o mais importante na história depois da crucificação foi Simão Pedro, não é? Nem Paulo, nem Estevão, mas Pedro, que foi o grande líder, né? Que foi o equilíbrio, a rocha do Cristo depois da crucificação. E quando Paulo termina essa segunda viagem missionária, ele já tinha feito as cartas, não é? Ele vai para Jerusalém. E ali, imagine só, né? Se a gente faz uma oração e Jesus aparece para a gente ia contar para todo mundo. Porque o que acontece na reunião mediúnica a gente já sai contando para todo mundo. E às vezes até o que não acontece com a gente sai contando para todo mundo, não é? Porque eu doutrinei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cuidado, tá? Quem faz é Jesus. E aí, ele não contou para ninguém que Jesus tinha aparecido para ele em Corinto. E quando ele chega para entregar aquele dinheiro para Pedro, para construir o galpão, Pedro fala assim: olha, suas cartas têm sido disputadas por todas as comunidades cristãs. E eu reconheço nelas a presença de Jesus. Era Pedro falando. Emmanuel ainda fala que Pedro era experimentado nos problemas do espírito. Ou seja, Pedro sabia identificar um mistificador. Ele sabia quando era mentira, mas ele reconhecia nas cartas a presença do Cristo. A gente teve em Corinto, está longe aquele slide da gente em Corinto? Pode. O que tem a foto? Nossa. Esse lugar é muito especial, né? Aí foi o ponto, o local. Chicó e João Grilo. Chicó e João Grilo lá. Eles são gospel. Esse local foi o porto de Sancreia, onde Paulo raspou a cabeça, né? E a gente também não entende por que ele raspou a cabeça ali. Na verdade, eles costumavam raspar a cabeça renovando os votos de fidelidade a Deus, mas Paulo raspou renovando os votos para Abigail, né? Ele lembrou dela, chorou e fez isso nesse local que a gente estava. Foi o local também que um dia Estevão foi como escravo, né? E a gente pôde passar por esses lugares aí e aprender um pouco da cultura. E eu queria trazer aqui uma informação que, na época, Corinto era muito conhecida também pela prostituição. Só no templo dedicado à deusa específica, a deusa do amor, né, Afrodite, haviam cerca de 2.000 mulheres que se prostituíam. 2.000 mulheres se prostituíam. Fora as que se prostituíam nas ruas, nas casas de prostituição, que ficava na parte alta da cidade, próximo ao porto, era muito comum. E aí começou, e aí segundo a cultura, o que a gente estudou nesse local, em loco, a gente percebeu que havia um costume na época.
Porque eram tantas mulheres que se prostituíam que a mulher, por exemplo, que não se prostituía, se saísse na rua, corria o risco de ser assediada gravemente. Então eles marcavam, teoricamente, a mulher que se prostituía, obrigando ela a raspar a cabeça. Por isso que muitos usavam também esses adornos que o Altino falou, ouro, para enfeitar, porque tinha que estar com a cabeça raspada para serem identificadas. E aí tem um trecho que Paulo escreve aos Coríntios que ele fala assim: você, mulher que vai na igreja, você é obrigada a cobrir a cabeça com véu. E se você não quiser, você raspe sua cabeça. E as mulheres olham e falam assim: Paulo era preconceituoso demais. Se eu não cobrisse minha cabeça, eu tinha que raspar a cabeça. Mas ele não queria fazer diferença. Ele queria proteger as mulheres que se prostituíam. Ele queria que fossem todas iguais, que uma não achasse que era melhor que a outra e que os homens respeitassem as mulheres. Por isso que a gente tem que entender um pouco dos costumes do lugar, não é? Para a gente poder falar, sentir com mais propriedade. Altino falou das grandes mulheres, não é? Que fizeram parte da vida de Paulo, mas eu queria até além, tá, Altino? Não estava nem programado não, mas eu queria citar uma passagem que a gente vê que Paulo realmente não era preconceituoso com a mulher. Uma fase da vida dele, ele vai para a Espanha. Ele já tinha sido preso, levado a Roma, ele recebe uma liberdade condicional e vai para a Espanha e está pregando o evangelho lá tranquilo e tal. E na época Roma estava o caos em relação às perseguições aos cristãos. E aí eles vão prender um dos seguidores de Jesus que teve pena de morte decretada em Roma. João, já ouviram falar dele? O discípulo amado, não é? Estava preso. Todo mundo tentou movimentar as amizades que tinham para tirar João da prisão. Ninguém conseguiu. Só havia uma pessoa que podia tirar João da prisão e ele obviamente não ir para o circo romano e morrer. Paulo. Mandaram chamar Paulo na Espanha. Ele não queria sair da Espanha, mas quando ele soube da notícia, ele falou: eu vou. E ele podia recorrer a todo mundo, né? Ele tinha muitas amizades. Ele vai recorrer a uma mulher chamada Pompeia Sabino, a segunda esposa de Nero, que era conhecida naquela região pela depravação, pela falta de fidelidade dela até mesmo com o próprio imperador, que era apaixonado por ela. E a mulher tida mulher de má vida era a pior personagem de uma sociedade. E Paulo procura ela e pede para ela advogar a causa do seu amigo João. E ela promete liberar ele em 3 dias da prisão, porque Paulo entendia que ele tinha um trabalho muito bonito para desempenhar na Ásia. Ele ainda era muito jovem, ele não podia morrer naquele momento. Quando ele chega e dá notícia na igreja achando que estava fazendo bonito, praticamente toda a comunidade criticou Paulo, porque ele procurou uma mulher de má vida para salvar João. E Paulo ali fala uma coisa muito bonita, dizendo que se existe o pecado na mulher, é porque existe o incentivo do homem. Porque a mulher não peca sozinha, não é? E essa visão preconceituosa, cultural que a gente tem, às vezes dá a impressão que a mulher está pecando sozinha. Então Paulo procura aquela mulher que era mais criticada e traz ela para Jesus. Dá a ela uma oportunidade para servir a Jesus e de fato, depois de 3 dias, João é liberado. E foi depois disso que ele escreveu as cartas dele, Apocalipse e o Evangelho de João, já no final da vida. Pode segurar, é só uma coisa que eu gostaria de dizer aqui. E Paulo ainda fala mais para a igreja, para esses que o criticavam. Ele diz assim: se eu tivesse pedido ajuda ao imperador, vocês estariam aplaudindo. E depois a pessoa vem falar que Paulo era machista. Algo aí não bate. Exatamente, nós somos advogados de Paulo, tá, gente? Estamos aqui advogando a causa. Ele não precisa não, mas nós estamos aqui mesmo assim. E aí, para finalizar essa ideia das mulheres, conectando as cartas, existe uma passagem muito interessante que na 3ª viagem missionária, Paulo vai para Corinto novamente, que ele se sentia nesse ninho de proteção. Ele organiza com os amigos que eram mais próximos uma viagem para Roma. Lembra que ele queria colocar gregos e romanos aos pés de Jesus? Então agora ele queria ir para Roma. Organiza, e olha o tanto que ele era inteligente. Ele escreve uma epístola aos romanos para preparar os romanos para a chegada dele. E aí estava numa época em que as embarcações elas tinham o perigo de naufragar, né? Era bem perigoso naufragar naquela época. E ele ia depois dessa época de naufrágios, que era muito comum. Mas alguém tinha que levar a carta. Nenhum marmanjo da igreja teve coragem de levar. Ninguém.
porque também não era só o perigo de morrer naquela embarcação. Mas imagina, você está levando um documento para Roma, que dominava pela força, falando que existe um rei mais importante do que Roma, do que o rei de Roma. Um sol que brilha mais, né? Um sol que brilha mais do que o imperador. Está lá na Carta aos Romanos. Então era um documento ali que, se um romano pegasse, a pessoa morria. Então tinha que ter muita coragem. Nenhum homem teve coragem. Uma mulher chamada Febe, não é Febe da federação não, tá, gente? É Febe com E no final. Uma mulher chamada Febe falou assim: eu vou. Preocupa não tem problema o vento contrário, eu vou. E ela levou a carta aos Romanos. E Paulo ainda diz na introdução dessa carta: recebam com carinho a irmã Febe, que tanto tem feito por mim e por outros. Olha a menção que Paulo faz na introdução da carta: recebam a essa irmã que tanto fez por mim e pelos que aqui estão em Corinto. E a pessoa vem falar que Paulo é machista? Não dá, não dá. Eu fico indignado. E é tão bonito, né? Por exemplo, a carta aos Romanos, aí tem vários detalhes de cada carta, a gente não está aqui para falar, mas para vocês terem ideia, Roma dominava pela força, não era? Era força. Paulo conversa na carta aos Romanos de uma maneira que ele não conversa em nenhuma outra carta. Ele dá determinações aos romanos. Muitas ele sugere, ele fala daquela forma mansa, ele traz a filosofia do amor, como traz aos coríntios. Aos romanos, são 75 determinações. Faça isso, faça aquilo. Seja assim, viva dessa maneira. Então ele fala de uma forma mais imperativa, não é? Porque era a forma que aqueles soldados, que aquele povo estavam acostumados a viver. Então tinha essas particularidades. Paulo tinha essa sensibilidade mediúnica de receber essa mensagem do Cristo e transmitir da melhor maneira possível. E muitas vezes contou com trabalhadores que nem são lembrados no meio cristão, no meio espírita, como essa mulher Febe, como Pompeia Sabino, que foi importante para a libertação de João, e a gente tem as cartas de João, mas vou passar agora de novo para o nosso amigo Altino. E inclusive a gente ia deixar um tempo para pergunta e resposta, mas só falta 15 minutos e ainda tem muita coisa, né, meu amigo? 15 minutos já? Mas nós não começamos às 45. Pode passar um pouquinho? Só um tiquinho. Então um trenzinho. Gente, então é o seguinte: a visão espiritual das cartas de Paulo, ou as cartas de Paulo na visão espiritual. Nós já entendemos que as cartas vieram diretamente do plano espiritual de Jesus, através de Estevão, e que Paulo ou ditava essas cartas, ou eles escreviam em conjunto essas cartas. Então, para entender essas cartas, para concluir, só com o Espírito é que se entende. Porque, como eu disse, não foi escrita para mim. Eu não vivia em Corinto, acho que não. Então, eu estou aqui hoje e eu tenho que entender essa essência. Eu gostaria rapidinho, que eu tenho aqui uma surpresinha para falar para vocês, mas eu gostaria de mostrar a vocês ali. Então, aqui o porto de Cencreia. Desse porto é onde também Abigail saiu para mudar para Jerusalém, para conquistar o coração de Paulo. É daqui que ela sai. Aqui em Corinto, nós fazendo um dos nossos estudos, é assim que nós nos reunimos. Contemplou a velha prisão, de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão. Eu consegui, depois de 4 anos de pesquisa, localizar a prisão onde eles estiveram. E a descrição, quando Emmanuel diz que um soldado colocou Abigail porta afora na grande praça central, é onde fica localizado essa prisão. Não tem onde Abigail ter saído se não fosse para a grande praça. Então a gente vê que a psicografia de Emmanuel, que a seriedade desse livro, eu não sou arqueólogo, eu não sou historiador, como eu disse, eu sou um apaixonado por Paulo, e eu quis identificar isso, e lembro como se fosse
Agora, quando a gente chegou lá, Lavarino ainda pegou e falou assim: onde será que ficava aquela janela que Estevão ficava olhando as estrelas? Que é citado no livro. Então é muito bom quando a gente pode viver tudo isso, quando a gente pode contar isso, porque nós vimos, nós estivemos. Então as cartas de Paulo, a obra Paulo e Estevão, não é uma fantasia literária, é algo real. E essa e as outras, o assunto aqui é Paulo, mas eu tenho centenas de provas históricas, arqueológicas, literárias, que comprovam a veracidade dessas obras. Agora aqui, quando Paulo ainda em Atenas, quando não chorava, refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Tem alguns momentos, quando eu faço essas viagens, que para mim são muito especiais, mas esse dia foi muito especial, por uma série de coisas. Vocês lembram que Paulo não conseguiu fundar a igreja em Roma, em Atenas? Pois o grupo GAP, grupo de amigos de Paulo e Estevão, fizeram o evangelho em Atenas. Foi uma noite maravilhosa. Até uma lua bonita nasceu nesse dia. Você lembra, Lavarini? Então nós ficamos... Eu comi um prato de macarrão. Então a gente fica muito contente, porque quando a gente participa da história de Paulo, aquilo que ele não pôde fazer, nós fizemos, com as bênçãos de Jesus. Nós fundamos uma eclésia, nós nos reunimos em Atenas. E para mim, como pesquisador, como leitor, eu senti parte da história. Tem uma outra passagem que é muito bonita, vivendo isso que acontece. Vocês lembram quando Públio Lentulus queria colocar uma coroa de flores aos pés de Lívia? Ele não pôde colocar, mas o grupo GAP colocou. Onde ela desencarnou, sempre que nós fazemos as viagens, nós levamos aquela coroa de louros que Públio Lentulus não pôde colocar para ela, e nós simbolicamente vamos lá, lemos, refletimos naquela passagem. Então, esse grupo de estudo, ele vive as obras no local. E esse é o nosso grupo, o GAP, Grupo de Amigos de Paulo e Estevão. E esse ano nós comemoramos os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos falando das cartas de Paulo na visão espiritual. Quem aqui sabe que Paulo de Tarso tem uma carta escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, assinada Paulo, o apóstolo? Nós espiar. A minha Santana lá levantou a mão porque ela sabe. Ô, mulher danada. Nós espíritas, nós temos um tesouro nas mãos. Uma carta assinada pelo Espírito de Paulo, o apóstolo. Porque Jesus disse que enviaria o Consolador. A tarefa de Paulo era estar ao lado desse Consolador. Vocês acham que Paulo de Tarso ia perder a oportunidade de estar presente para divulgar Jesus mais uma vez através das suas cartas? Eu não vou falar muito dessa carta por causa do tempo, mas eu quero voltar aqui ainda para muitos estudos para a gente falar sobre essas cartas. Mas leiam as cartas de Paulo, especificamente essa carta, que vocês vão entender, vocês vão rever aquilo que ele fala sobre o amor na carta aos Coríntios. E ali Paulo deixa bem claro que fora da caridade não há salvação. Ah, Altino, mas o que está escrito não é caridade. Gente, caridade é o amor em ação. É caridade, sim, é uma questão de tradução, porque quando Jerônimo traduz a palavra ágape, para que não houvesse um duplo sentido com amor carnal, ele coloca a caridade. O que é a caridade? O amor em ação para servir o outro. E foi quando John Wycliffe
fez a tradução a partir dessa Vulgata, ele colocou a palavra caritas. Então, para o português veio caridade. Mas isso não faz a menor diferença, porque a caridade é o amor. Então tem pessoas que falam assim, mas por que fala que é caridade, mas em outros textos estão o amor? Isso são palavras, nós vivemos pelo Espírito. Vamos entender as cartas a partir do Espírito. E Paulo volta, olha aqui, eu trabalho com as palavras, com o texto. Eu tenho que perguntar o texto que ele quer me dizer. Como é que eu posso, enquanto pesquisador, saber que esta carta é de Paulo? Como pesquisador, eu tenho indícios. Olha o que ele começa dizendo nessa carta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Isso não é linguagem de Paulo de Tarso? De um judeu? De um fariseu? De um espírito que viveu aquilo? Porque senão ele não estaria falando isso. O registro, quando eu falo isso, tem um registro que fundamenta o que eu estou falando aqui. Mas independente disso, qual que é a essência dessa carta? A essência dessa carta de Paulo é justificar que Jesus ainda espera por nós, de braços abertos. Como que eu faço para receber esse abraço de Jesus? Como que eu me aproximo de Jesus? Que roteiro é esse? E no livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, do meu querido professor, do meu mestre, Clóvis Tavares, ele diz assim: lede-o e não arrependereis, falando das cartas de Paulo. Emmanuel é quem diz. Se nós queremos um roteiro para colocarmos o nosso corpo cansado no peito de Jesus, para escutar o coração dele batendo, dizendo que nos ama, leiamos as cartas de Paulo, como nos assevera Emmanuel, e nós não nos arrependeremos. Paulo de Tarso continua escrevendo cartas, e nós somos as cartas vivas de Paulo. Vocês sabiam que aqui no Brasil, no dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, é também o dia do carteiro? Porque é o carteiro que leva as cartas. Então, se Paulo não escreveu cartas para mim, eu quero ser portador das cartas de Paulo. Eu moro na Inglaterra, carta de Paulo aos ingleses. Eu tenho que viver de acordo com as cartas de Paulo, com o Evangelho de Jesus, porque eu sou uma carta viva de Paulo. Quem aqui é de São Paulo vai levar uma carta aos paulistas com a sua própria vida, e assim por diante. E eu vou terminar a minha fala, porque eu já estou ficando muito emocionado, e eu vou deixar a Lavarine terminar, porque eu já não vou conseguir falar mais. Se tiver alguma pergunta rapidinho, Lavarine responde também. Pessoal, eu queria terminar dando uma tarefa para vocês, mas antes dessa tarefa eu vou contar uma pequena historinha. E essa história, na verdade, dentro do livro Paulo Estevão, é a história que mais me emociona e também emociona o Altino, que eu sei. E foi por causa dessa historinha que eu conheci o Altino. Veja que interessante, né? Eu vou contar qual é e depois vou dar a tarefa para vocês, tá bom? Combinado? Há quase 10 anos eu tive a oportunidade de ir a primeira vez nos Caminhos de Paulo na Itália, e eu nem sonhava em conhecer Altino. E cada local que Paulo passava, eu gravava um pequeno vídeo e na época publicava ali no Facebook, para narrar para as pessoas o que tinha acontecido naquele local. Eu muito emocionado, não é? E então, eu fui em um dos locais que Paulo, inclusive o local que Paulo chega pela primeira vez no continente italiano, e gravei um vídeo. E expliquei ali naquele vídeo o que havia acontecido. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu e o Altino vamos ficar chorando aqui e passar vergonha aqui na frente. Mas quando ele chega
na primeira vez no continente italiano, havia um soldado chamado Júlio, que era o responsável, um centurião responsável por fazer a escolta de Paulo em todo aquele processo, né, de Cesareia até Roma, aquele prisioneiro famoso. Só que não só aquele soldado, mas muitas pessoas naquela embarcação se converteram ao cristianismo, mas aquele soldado ficou maravilhado com Paulo, o centurião Júlio. E Paulo notou que quando eles chegaram no porto de Pozzuoli, próximo a Nápoles, próximo também a Roma, o soldado ficou extremamente constrangido que ele tinha que algemar Paulo. Imagina você ter que algemar o seu ídolo, né? Porque a partir daquele momento ia ficar às vistas, né? Ele não podia ter um prisioneiro que não tivesse algemado. E aí Paulo vê o constrangimento dele e entrega as mãos, né? E ali aquele homem fala com Paulo o seguinte: disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu também ser um prisioneiro do Cristo. Olha que lindo, né? O homem que perseguia todo mundo, disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu ser também um prisioneiro do Cristo. Então aquela passagem mexeu tanto com o meu coração. Inclusive o meu primeiro livro, aliás, o meu segundo livro, o título é Os Prisioneiros do Cristo, né? A gente faz uma analogia ali das prisões de Paulo. E eu publiquei aquele vídeo no Facebook. E alguém mandou esse vídeo para o Altino. E sem que eu soubesse, algumas semanas antes o Altino esteve lá e publicou um vídeo igual, né, contando a mesma história. E aí a gente começou a conversar pelo Facebook e desde então tenho aprendido muito com ele. Mas qual que seria a tarefa hoje? Né? Ele falou do abraço de Jesus. E a gente sempre conversa, né? E acho que algumas semanas antes do Altino vir, eu inclusive estava em Aracaju, estava falando com ele ao telefone, e ele confessou uma coisa para mim, eu vou contar, tá, Altino? Ele falou assim, ó. Ele falou assim: Rafael, desde que eu voltei para a Inglaterra, porque ele casou no Brasil alguns anos atrás, e voltou obviamente para a Inglaterra com a esposa. Mas não é isso que eu ia contar, não. Aí ele falou comigo assim, mas deixa eu só... Aí ele me contou no telefone o seguinte: desde quando eu voltei do meu casamento, tirando a minha esposa, meus filhos, eu nunca mais recebi um abraço. E eu falei assim: meu amigo, você não sabe o que esse Nordeste é. Depois que eu entrei aqui, não quis sair mais não quis voltar para Minas não, né? Aqui as pessoas são acolhedoras. Altino, você vai ganhar muito abraço. Então, o que eu queria pedir para vocês: não precisa ser todo mundo agora, tá? Mas quem puder, faça caridade para esse homem, abrace ele, dá um abraço bem apertado e mostra como é que o nordestino é. Muita paz a todos.